Jesus, tendo descido do monte, logo depois de proclamar o Sermão da Montanha, aqueles capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é a carta do reino, Jesus desce da montanha e uma coisa inédita, um leproso se aproxima dele. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Quando alguém chegava perto deles, eles tinham que ir todos descabelados, rasgados, com a roupa rasgada, e gritar: impuro, impuro, para que a pessoa se afastasse e não se contaminasse com a lepra. A lepra é uma imagem fantástica do pecado. O que o pecado faz conosco? Nos isola, nos coloca na solidão. O leproso tinha que viver afastado, não podia conviver com as pessoas e se sentia abandonado, amaldiçoado por Deus. Não sei se tem uma imagem mais forte do que seja o inferno, do que a condição do leproso. Esse leproso desobedece à lei e se aproxima de Cristo com uma humildade extraordinária. Senhor, olha como é que ele chama Jesus. Senhor, Kyrios, é Deus. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Maravilhoso. A fé e a humildade. Se queres, não eu quero. Se queres, tu tens o poder de purificar-me. O Messias deveria, entre outras obras, curar os leprosos. Esse homem acreditava que Jesus era o Messias. E Jesus faz outra contravenção. Desobedece também à lei. Jamais uma pessoa podia tocar num leproso, porque contrairia a lepra, ficaria impuro também. Mas Jesus diz: eu quero. Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Imediatamente o homem ficou curado da lepra. Agora, e por isso que Jesus fala: vai, se apresenta para o sacerdote, para que ele comprove que você está curado, e você possa agora voltar a conviver, a viver em comunidade, e a se sentir agraciado por Deus. Irmãos, essa é a obra maior que a igreja pode fazer no mundo. O perdão dos pecados, que não só perdoa os pecados passados, mas te cura, te devolve a saúde, a capacidade de amar. Agora qual é a felicidade nossa, irmãos? Ser amado e poder amar. Onde está a felicidade? No relacionamento com as pessoas, conviver com as pessoas, poder amar, se sentir amado, né? E que maravilha! E a igreja faz isso. Só a igreja tem o perdão dos pecados, de graça, porque ninguém poderia pagar. Alguém pagou para que você e eu fôssemos purificados. Alguém pagou. Aliás, Cristo na cruz parecia um leproso. Diante dele se vira o rosto. Não tem beleza nem formosura para atrair os olhares. Fala o profeta Isaías no capítulo 53. Cristo era como um leproso na cruz, todo ensanguentado, todo flagelado. Ele, por amor a você, por amor a mim, carregou sobre si a nossa lepra e nos purificou. Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele está vivo. Irmãos, esse é o anúncio da igreja. Eu soube que estão dando catequeses para adultos, para casais, para jovens, para viúvos, viúvas, para todo mundo. Aqui,
a palavra de Deus, o querigma, tem o poder de nos purificar, de nos devolver a fé, a confiança em Deus, e podermos fazer a experiência do amor de Deus na nossa vida, que nos transforma de um coração egoísta num coração generoso, de um coração medroso num coração confiante, num coração murmurador, que está sempre reclamando, sempre pensando mal da vida, de Deus, de tudo, num coração agradecido. Essa é a cura que o Senhor quer fazer conosco, irmãos, e isso vem através da escuta, da pregação. Por isso convido vocês, aqueles que não participam de nenhum grupo, de nada, aproveitem. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não seria padre, acho que não estaria na igreja, se com 17 anos não tivesse tido a graça de receber essa pregação e entrar numa comunidade. Tudo que eu sou e tenho, devo a essa caminhada. Então, convido vocês, não se deixem levar pelos preconceitos. O preconceito estraga tudo, sempre. Já sei, não, já ouvi falar, já não. Vinde e vede. A fé é uma experiência. Vem experimentar, vem receber, se aproxime. O leproso se aproximou. É atitude de fé, de humildade, para receber. É de graça. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a primeira leitura, se vocês prestarem atenção, é o exílio. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cerca Jerusalém por meses, até que passem fome. Leia o livro das Lamentações. Ontem eu li inteirinho o livro das Lamentações. São 5 capítulos. Descreve que o sofrimento, a fome era tão grande que algumas mães chegavam a comer os seus filhos. Está escrito lá, nas Lamentações de Jeremias, né? Que retrata o sofrimento do povo hebreu sitiado, né? E imagina, o rei tentou fugir, o pegam, o levam para Rebla e ele foi julgado, condenado. E qual foi a pena dele? Ele viu todos os seus filhos serem mortos. Ele viu e depois o cegaram. A última imagem que ele teve foi dos seus filhos sendo mortos. E o povo exilado perderam o templo, os sacrifícios, o sacerdote, tudo. Perderam a terra. Deus permitiu para chamar esse povo à conversão, porque toda essa destruição de Jerusalém foi queimado o templo, destruídas as muralhas, queimadas as casas, o palácio do rei, parecia o fim do mundo. Deus permitiu tudo isso, esse sofrimento imenso, porque o povo tinha se afastado de Deus e pervertido a religião. Vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. Só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em aproveitar dos pobres. E Deus falou, chega. Pois bem, irmãos, mas Deus é genial. Deus não desiste do homem. Deus não se intimida nem com o pecado dos homens, do seu povo. No exílio, eles não tinham nada. Não tinham templo, não tinham sacerdote, não tinham sacrifício. Vocês viram o salmo aqui, né? É um salmo composto nessa época do exílio. Nos diziam, cantem para nós lá no exílio, um canto de Sião, porque os judeus no templo tinham uma bandinha parecida com essa daqui da São Pedro. Os caras caprichavam. E os babilônios queriam ouvir cantos de Sião, de alegria, com instrumentos, né? E tinha tamborim, tinha harpa, tinha tudo.
E os caras falam: como é que eu vou cantar um canto de alegria se eu estou no exílio? Que minha mão seque se eu esquecer de Jerusalém, ou seja, que eu não possa tocar a harpa, nem o tamborim, nem nada, se eu me esquecer de Jerusalém. Que a minha língua fique presa ao céu da boca, que eu não possa nunca mais cantar os cantos do Senhor, se eu esquecer de Jerusalém. Irmão, sabe o que significa esquecer de Jerusalém? Esquecer que Deus te criou e a mim para o céu. Nossa vida aqui na terra é muito breve, muito breve. Estamos a caminho do céu. Muita gente hoje não acredita no céu. O céu para muita gente está fechado. É um muro de cimento. Fechado o céu. Vive só para o prazer do dia. Só para o dinheiro. Só para o sexo. Só para não sei o que. Poder. Tem gente aí vislumbrada com o poder. Pois bem, irmãos, lá no exílio, olha como Deus tira do mal e do sofrimento a vida. Sabe qual é a única coisa que eles tinham, os judeus, ali, o povo de Deus? Se reuniam numa casa e lembravam a história, lembravam a promessa que Deus fez a Abraão, lembravam a promessa, o que Deus fez no Êxodo, tirando o povo da escravidão do Egito, que Deus abriu o mar, que Deus conduziu eles no deserto, que Deus deu o maná para eles, que Deus fez uma aliança com eles no Monte Sinai. Lembravam a história e se consolavam. Ali nasceu a Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia nasceu no exílio? Ali que os profetas reuniam, contavam a história, lembravam o passado e se enchiam de confiança e que Deus, que aquela situação não era definitiva, podia melhorar. Tanto que uns 40 anos depois aparece Ciro, rei da Pérsia, e permite que os judeus que quisessem voltassem para Jerusalém. Ainda deu dinheiro para reconstruírem o templo. Imagina. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, essa carta de amor, ela é o livro da perseverança e da consolação. E nessas catequeses que estão acontecendo nesses dias na paróquia, você vai conhecer essa consolação que vem de Deus, essa luz. A palavra te dá a fé, porque a tua história, a minha história, cheia de acontecimentos que podem parecer bons ou maus, está cheia do amor e da sabedoria de Deus. Mas para você enxergar esse amor, você precisa desse óculos da fé. E o que te dá esse óculos? Quem te dá? A igreja. A igreja te dá o Espírito, a fé, para você enxergar o amor de Deus nas linhas tortas com as quais Deus escreve certo a nossa vida. Por isso, aproveitem. Não é toda paróquia que tem essa graça. Na debilidade, irmãos, que graças a Deus não tem nenhum doutor, nenhum sábio, somos todos pecadores, mas pecadores amados por Deus, queridos por Deus. E só para encerrar, hoje é dia de Santo Irineu. Esse bispo, ele foi um dos primeiros teólogos da igreja. Ele escreveu um dos primeiros catecismos da doutrina cristã. Ele foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo, que foi discípulo de São João, ou seja, remonta aos apóstolos, a São Pedro. É a tradição apostólica. Esse Santo Irineu, ele combateu muito as heresias, e as heresias que existiam no século II e III,
são as mesmas heresias que existem hoje, irmãos. Impressionante como se repete. E esses homens, esses santos, cheios do Espírito de Deus, conheciam as Escrituras quase que de cor. Eles pregavam o mesmo evangelho que São Pedro pregou, que depois todos os sucessores de São Pedro, até chegarmos ao Papa Francisco, que para nós hoje é Pedro. Eu convido vocês, irmãos, a tomarem cuidado com a internet, que é maravilhosa se você souber usar bem, mas cuidado, porque tem também uns venenos muito sutis, que estão colocando minhoca na cabeça de muitos católicos. E não existe igreja católica sem Pedro, sem o Papa, sem amor efetivo e afetivo por Pedro. Uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só Espírito, né? Esse Irineu vem de Eirene, quer dizer paz, né? E esse homem promoveu a paz, a comunhão na igreja. Tá bom, chega, já falei demais. Os 8 minutos já foi para o infinito. Então, vamos agradecer a Deus pela nossa igreja, nossa mãe, que está nos alimentando, que nos educando, que nos dá os sacramentos, que nos dá o perdão dos pecados, que nos dá pastores, né? Como Deus é bom, irmãos. Nos dá a Escritura, o livro da consolação e da perseverança, ilumina os nossos exílios, ilumina os nossos sofrimentos, dá um sentido à nossa vida maravilhoso.